Râmara, coordenadora do Núcleo de Educação do Nosso Lar Hospital. Estamos aqui para mais um encontro nosso nas nossas lives, onde sempre trazemos como pauta um assunto relevante relacionado à questão da saúde mental. E hoje é uma satisfação muito grande ter aqui vocês conosco. Então, o Grupo Nosso Lar conta com o Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico e tem como objetivo maior trazer sempre à pauta essas discussões em relação à saúde mental. Considerando esse propósito do Grupo Nosso Lar, a gente lançou o Grupo Nosso Lar Academy com o objetivo exatamente de poder trazer, promover para vocês cursos, palestras, eventos de uma maneira geral relacionados a essa pauta. E a live, essas lives que nós temos, são lives que elas já têm esse propósito. Trazer sempre para o centro das nossas discussões assuntos interessantes e com pessoas tão interessantes quanto. E hoje não vai ser diferente. Nós temos hoje um assunto que eu tenho certeza que está aí no imaginário de vocês, que é desmistificando o hospital psiquiátrico. Então esse é o nosso objetivo hoje, conversar com duas pessoas que nós vamos chamar aqui para conversar conosco, que é o Alex Mesquita, presidente do Grupo Nosso Lar, e a doutora Tiziana Macedo, que é médica psiquiatra e diretora geral aqui do Nosso Lar Hospital, e poder compartilhar conosco desse bate-papo que eu tenho certeza que será muito interessante e que vocês vão participar. Olá, Alex, Olá. Seja muito bem-vindo. Escuta bem? Boa tarde. Está me ouvindo bem? Muito bem, perfeito, Prazer, perfeito. pessoal, boa tarde, tudo bom? Acredito que todos que estão aí também. O Alex é o presidente do Grupo Nosso Lar e vai aqui compartilhar com vocês, assim como a doutora Tiziana, que está já entrando aí, sobre o tema da nossa live, que é desmistificando o hospital psiquiátrico. Então, já fiz o convite, a doutora Tiziana deve já estar entrando. E aí, enquanto isso, dizer para o pessoal que está aqui nos assistindo que nossa programação de lives a gente sempre vai estar divulgando para vocês nas nossas redes sociais, tanto do Nosso Lar, do Hospital Nosso Lar, como do Espaço Terapêutico, que vocês já bem conhecem. E aí nós vamos estar sempre trazendo temas bem interessantes, onde a participação de vocês está sendo muito rica nesse sentido. Então, vamos esperar a doutora Tiziana entrar para que a gente possa começar. Ok, Cris. Vou carregar aqui o celular antes da bateria acabe. Tá, ok. A doutora Tiziana está entrando aí. Olá, doutora Tiziana, boa tarde. Olá, boa tarde, Cris. doutora. Boa tarde, Alex. Boa Bom, tarde. então, fazendo aqui a apresentação oficial, temos aqui na nossa live, cujo tema é Desmistificando o Hospital Psiquiátrico, a presença do Alex Mesquita, o diretor, presidente do Grupo Nosso Lar, e a doutora Tiziana, que é médica psiquiatra e diretora do Nosso Lar Hospital. Então, nós estamos aqui conversando, por que trazer esse tema, E aí, ninguém melhor do que essas duas pessoas para poder estar aqui conversando conosco. Querem dar aí uma palavra inicial para os nossos ouvintes e telespectadores? Primeiramente, boa tarde, né? Bom, aqui no Ceará, como não almocei ainda, né, pessoal? Estou no Ceará, né? A gente só dá boa tarde depois que almoça, né? Se você não almoçou, você não deu boa tarde. Sim, Bom dia para todo mundo, boa tarde para aqueles que já almoçaram. Prazer estar aqui falando sobre esse assunto, né? Até porque eu tenho muito a contar, né? Porque, para quem não sabe, eu sou formado em turismo, tá? E vim parar como presidente do Hospital Psiquiátrico, né? Então, eu acho que eu tenho muito como falar de qual a minha percepção da pessoa que chegou na casa aqui há 17 anos, né? E hoje está presidindo a instituição, né? Um jovem que veio de uma área totalmente diferente e caiu dentro da área psiquiátrica. Com certeza, temos muito a compartilhar. Doutora Tiziana, por favor. Pronto. Boa tarde também para todo mundo que está assistindo a gente. Agradeço demais o convite para participar. Eu acho que é sempre importante a gente estar trazendo
conhecimento, o discurso, abrir o diálogo com as pessoas sobre um assunto tão polêmico e tão importante ao mesmo tempo, né? Ainda mais num momento como esse, que a gente vê algumas declarações sendo dadas que são impactantes, as pessoas estão se chocando, estão começando a abrir o olhar para o que é o preconceito contra a saúde mental, né? Então, assim, a gente está aqui realmente, eu acho que o mais importante é abrir essa conversa com as pessoas que estão aqui disponíveis para conversar com a gente também, não só nós dois, mas quem quiser fazer perguntas, para esclarecer dúvidas e trazer conhecimento. E vocês verem que o hospital psiquiátrico não é esse monstro que as pessoas acham, que a internação psiquiátrica ela pode ser necessária em alguns casos. Eu, como Alex, também estou aqui há alguns anos, né? E a gente vê todo um processo de mudança aqui no hospital em relação às práticas hospitalares, né? A reforma psiquiátrica, a mudança de assistência, né? Então, a gente está aqui acompanhando e torcendo para estar melhorando sempre, né? E todo mundo que está entrando, a gente vai abrir uma parte para as Sim, sim, com perguntas, né, certeza. E eu Cris? acho importante que o meu lugar de fala é o lugar de fala de quem também está assistindo, né? Porque para mim também tudo é muito novo. Eu estou há pouco mais de 4 meses aqui dentro do hospital e me deparei com uma realidade completamente diferente dessa imagem que se tem, né? E que certamente é o que a nossa audiência também tem. E aí, então, eu passo a palavra para vocês nesse sentido. O porquê desse tema, né? Desmistificando o hospital psiquiátrico. Porque a gente já parte de que o público tem uma imagem equivocada do hospital psiquiátrico, né? Então, o porquê que foi construída essa imagem distorcida do hospital psiquiátrico e o que na realidade é o hospital psiquiátrico, né? Um hospital que cuida da saúde Eu mental. vou Então, combinar. falem para nós, e quem gostaria de começar, eu deixo vocês bem à Eu, vontade. Tiziana, eu vou combinar um negócio contigo, né? Tu fala a parte técnica e eu vou na parte não técnica, Tá né? Até certo. porque eu não sou da saúde, tá, pessoal? Por mais que eu já tenha, cheguei no hospital aí no final dos anos, começo dos anos 2000, né? Ainda na época na sociedade, depois entrei para a administração em 2007, mas assim, eu sou formado em turismo, né? Eu tenho um viés muito administrativo. Então, eu acho melhor deixar eu falar mais a minha percepção da pessoa que Perfeito. não é da assistência, que não está ali no dia a dia. E eu acho que a doutora Luciana pode falar muito mais, Luciana, mais sobre a questão mais técnica, trazer os detalhes mais Sim. técnicos, os pontos mais técnicos. Então, eu vou partir da importância disso, de uma fala de semana, agora. Não foi de um ano atrás, não foi de 6 meses atrás. Semana passada eu estava na reunião na Maré, que é uma empresa do grupo, né? Grupo Nosso Lar, e um colaborador olhou e disse assim: não tem, nunca teve camisa de força no Brasil. Aí um dos nossos psicólogos falou: disse, não, camisa de força era usada muito mais na Europa e nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos. Então, o Brasil, essa cultura de camisa de força, praticamente não existia. Então, quer dizer, ó, nós estamos em 2023, certo? E um jovem está perguntando se não tem camisa de força no hospital psiquiátrico, certo? Está perguntando se não tem um quarto onde eu tranco a pessoa e fica todo mundo, fica ali, aquela coisa do quartinho do castigo, né, Luciano? Né? Que Exato. infelizmente a gente tem umas coisas que eu não vou comentar, mas que enfim, que tem As lá aquele quartinho, práticas, né, que a gente tenta as combater práticas sempre. manicomiais. Quando eu cheguei, eu vou puxar aqui a importância disso, pessoal. Quando eu cheguei para trabalhar no hospital, eu também tinha a mesma visão que todo mundo tem. Porque nós somos construídos, a população em geral, e eu ainda mais que não sou da área da saúde, com aquela visão que todo mundo foi construído. Do manicômio, da prisão, da tortura, de pessoas que estão sendo torturadas, levando choque, dormindo no chão, sujas. Era isso que eu via, era isso que trazia para mim. Não vou falar até que eu sei que isso aconteceu, pessoal. A gente não pode, né, assim, Sim. negar que. E aí, só com um ponto. Não é no Brasil, pessoal, no mundo inteiro. Inclusive, um dos hospitais mais antigos do mundo, que é de Bethel, né, Ciana?
lá da Inglaterra. Era um cárcere gigantesco. Mas Sim. entendam, isso aí é a medicina, a saúde evoluiu. Então, quando eu cheguei realmente também, que como você, eu me deparei com o negócio assim, é isso aqui, realmente? É isso aqui que é o hospital psiquiátrico? Não é aquilo que eu vi lá fora? Então, com a convivência, eu fui entendendo que tudo que se falava do hospital psiquiátrico, pelo menos aí eu vou dizer, na nossa casa, que é o nosso lar, era completamente diferente. Completamente diferente. E aí, lógico, melhoria, Cris, você está aqui há 4 meses, é todo dia. Está Uhum. aqui nesse Acompanho. ano, eu como presidente do grupo, a Antônio sendo como diretora-geral do hospital e técnica da clínica, todo dia tentando olhar o que tem que fazer melhor, porque tudo tem que melhorar todo dia. Mas o que Sim. eu acho que é importante a gente começar a colocar aqui é que não existe aquele hospital psiquiátrico de 30 anos atrás. Aquilo não existe mais. Que se anda com visitando várias unidades. Eu fui para São Paulo visitar a unidade de São Paulo, fui a Natal visitar a notícia de Natal. Então, assim, a gente vive, o nosso lar já foi até Belo Horizonte, com a dona Luzia, a TV presidente, visitar também lá. E existe uma mentira contada, e sim, e uma outra mentira muito mais contada, que não precisa de hospital psiquiátrico. Então, são duas coisas, que o hospital psiquiátrico é uma casa de gente suja, maltratada e que sofre, né? E que o hospital psiquiátrico não precisa existir. Aí eu vou deixar a parte técnica agora falar, para poder entrar nos assuntos mais específicos do tema. Puxando a sua fala, né, Alex, que por que chegou nessa imagem, né, de que o hospital psiquiátrico era uma casa de separar a gente desequilibrada da sociedade? Né? A gente tem um histórico que as doenças psiquiátricas, elas sempre existiram na história da humanidade. Quando você vai pegar literatura e tudo, você vê descrição de quadros que provavelmente, né, eram quadros de pessoas que tinham transtorno bipolar, esquizofrenia, e aí a doença mental começou a ser estudada, teve várias interpretações ao longo da história. Não vou passar por todas para não ficar cansativo, mas desde de possessão, né, da pessoa até realmente se entender que era uma doença psiquiátrica, né? E até a década de 50, mais ou menos, no século passado, não se tinha o que fazer. As pessoas simplesmente elas eram afastadas da sociedade porque a doença é progressiva, degenerativa e crônica. Ela leva a pessoa a uma perda total, uma desconexão total da realidade, se não for adequadamente tratada. Naquela época não se tinha o que fazer, então era isso que se fazia, se apartava essas pessoas da sociedade. Né? E nessa época, lá na década de 50, foi começando a se descobrir os primeiros remédios antipsicóticos. Aí vem a clorpromazina, depois o haloperidol. E aí, a partir daí, a indústria farmacêutica vem investindo cada vez mais em procurar medicações mais modernas que possam trazer uma melhora significativa do quadro. Né? Então, assim, durante muito. E nessa época também, voltando para essa época, as pessoas eram apartadas, as medicações começaram a aparecer, mas ainda eram escassas. Né? A convulsoterapia, a eletroconvulsoterapia ou a insulinoconvulsoterapia, elas eram utilizadas como método de cortar a crise psicótica, porque isso foi visto por observação e depois provado em estudo, mas era feita de uma maneira ainda sem uma padronização, o que levava essas possibilidades de que realmente existia abuso, inadequação, né? E com o passar do tempo, com a melhoria das medicações, com o entendimento da sociedade de que essas pessoas são pessoas, né? Que precisam estar no seio familiar, da importância da terapia, da importância da família no tratamento, né? Veio se mudando essa cultura. Então, assim, quando eu terminei psiquiatria, vamos dizer assim, né? Quando eu cheguei aqui no hospital também, mais ou menos nesse prazo do Alex, há uns 20 anos, essas medicações mais modernas ainda eram muito raras, porque era um custo muito elevado, não se tinha disponível em todas as farmácias, porque o custo realmente era elevado. Né? Quando o governo do governo brasileiro começou a distribuir, nessa época, por volta de 2000, 2002, ele começou a distribuir essas medicações pelo SUS, nessas medicações de alto custo, que a gente começou a perceber que elas realmente faziam diferença na vida das pessoas.
As pessoas realmente tinham um corte rápido da crise, elas não degeneravam e elas tinham condição de viver uma vida plena lá fora. O plena vai variar, é claro, de pessoa para pessoa, à medida do que cada um, quanto tempo demorou a crise, qual foi o remédio que foi utilizado, qual foi a gravidade da crise, e questões individuais da própria pessoa mesmo. Né? Então, assim, a gente percebe que com essas novas medicações, com as atenções, com a terapia, com as terapêuticas que têm sido utilizadas, o paciente, ele raramente cronifica. Ele raramente vai virar esse paciente que a gente vê em filme, que é andando com o olhar perdido, desconectado mesmo da realidade. Seria uma demência precoce num paciente jovem. Né? Então, hoje em dia, raramente se chega a esses quadros. E o que a gente tem feito aqui no hospital, ao longo dessa história todinha, é entender essa mudança cultural, é começar a aplicar práticas novas, é trazer modernidade para o tratamento, porque hoje em dia a gente já tem, além das medicações, a gente tem alguns procedimentos que ajudam a pessoa a melhorar mais rápido, né? Mas sim, infelizmente, ainda nos dias de hoje, com todo o avanço que se teve, muitas das pessoas que estão em sofrimento mental, elas vão precisar de uma internação psiquiátrica temporária. Quanto é esse tempo? A gente não tem como prever, mas para tirar de uma crise mais forte, é ali 15, 30, 45 dias, a gente consegue ter uma resposta boa. Claro que casos individuais, cada um tem que ser avaliado, não existe uma receita de bolo, o diagnóstico é esse, vou passar isso, isso e isso, e em 15 dias a pessoa está bem, né? A pessoa pode não se adaptar com a medicação, ela pode ter reação, efeito colateral, mesmo com as medicações mais modernas. Então, assim, a prática psiquiátrica, ela envolve um pouco de arte também, né? A gente precisa conectar com o paciente, precisa entender qual é o sofrimento dele, precisa escolher qual é o protocolo que a gente vai usar de tratamento, porque tem vários, e aí depende da prática da gente, escolher qual que vai se adequar melhor para aquele paciente. E ainda assim, em algum momento pode ser que aquela medicação não funcione para aquele paciente específico, né? E isso atrasa. Mas sim, ainda hoje, com todas essas modernidades, remédio, procedimento, tudo, alguns pacientes vão precisar de internação psiquiátrica. E aí a gente tem as indicações de internação psiquiátricas clássicas, né? Quando a gente fala de um paciente que está com ideia fixa de se matar, né? Ele precisa tirar a vida dele, ele está num sofrimento tão grande que ele não aguenta mais viver, né? E ele tenta ou ele tem esse planejamento fixo. É necessário que se faça uma intervenção para preservar a vida dessa pessoa, né? Então, ela vai precisar ser internada, porque ela vai estar num ambiente seguro. As medicações, a gente consegue fazer medicações de contenção química, né? Que quando eu falo em contenção, é controle dos sintomas impulsivos, né? O controle dele tomar o comprimido em casa, dele procurar meios de realmente efetivar essa perda. Então, a gente tem essa necessidade de estar com o paciente num ambiente seguro. E a outra possibilidade hoje é quando o paciente está tão fora do controle, que ele está num surto psicótico muito grande, que ele começa a colocar ele mesmo ou outras pessoas em risco, através dos comportamentos dele. Pode ser desde um comportamento mais simples, como um bipolar, que ele começa aos poucos, ele começa a se expor a riscos cada vez maiores, pela sensação de grandeza, de que nada vai acontecer com ele, pela expansão do eu que o bipolar apresenta, ele se acha acima das coisas, acima de tudo. Isso é progressivo, isso não é da noite para o dia. Então ele começa a se expor, ele começa a dirigir em alta velocidade, ele começa a tomar comportamentos arriscados no trânsito, fazer uso de substância psicoativa, bebida alcoólica a dirigir, e aí começa a comprar compulsivamente e perde o controle. Quando ele está no controle, ele não entende que precisa tomar remédio, que ele precisa se tratar, e ele está colocando ele e outras pessoas em risco. Então, pode falar, esses quadros, basicamente, hoje as indicações são a ideação suicida persistente e a questão da necessidade de observação por colocar a si ou a terceiros em risco. Então, é uma indicação mais restrita. A maioria dos tratamentos a gente consegue fazer ambulatorialmente.
Mas a gente precisa entender que, mesmo com todo o avanço, o hospital psiquiátrico faz parte de uma rede de suporte e é um equipamento importante no tratamento dessas pessoas que mais necessitam. Deixa eu só fazer uma minha parte aqui de leigo para colocar Claro, aqui duas claro. coisinhas aqui no ponto. A gente tem uma coisa aqui na cabeça, quando pensa em hospital, aquela coisa do hospital, todo mundo no seu quarto, né? Então, realmente, o ambiente hospitalar em saúde mental ele é diferente, isso é fato, né? Porque o adoecimento ele é diferente. Não é uma pessoa Sim. como eu, que já tirei a tireoide, já fiz vesícula, e senta numa cama e fica lá deitadinho na cama, né, Luciano? E tá lá e não sai. Não, eu tô aqui, eu tenho 24 câmeras aqui na minha frente que eu monitoro, tem câmera no hospital inteiro. Ele passa o dia andando, ele não está enfermo para estar em cima de uma cama. É diferente o fórmula dele. Então ele está aí. Outra coisa, pelo contrário, a promoção da atividade social dele internamente, né, Tiziana, é extremamente importante. O convívio dele com os Faz outros, parte. o convívio dele com o outro. Até um dia colocaram assim, porque a minha unidade separa homens de mulheres. Não, realmente é importante separar homens de dormir, né? Uhum. Mas durante o dia, no convívio do ambiente social, por que não fica junto? Será que ele vai sair do hospital e vai ter só mulher lá fora, só um lá fora? Isso não faz o menor sentido. Então, na hora de dormir, realmente a unidade é separada. Mas na hora de conviver durante o dia, a gente tem que conviver porque tem que se adaptar, né? À sua realidade. Então, quando você está no hospital psiquiátrico, né, você toma um susto, lógico. Mas, meus amigos, você vai ver pessoas que realmente podem tirar roupa, você vai ver pessoas que realmente podem, da condição de saúde delas, fazer necessidades, né, num local não adequado. Isso é parte, pessoal. Isso é parte. Então, assim, faz parte do tipo de adoecimento. Então, isso choca as pessoas muito mais. O que choca, que eu vejo sempre, é muito mais a diferença do que ele vê no hospital normal do que na realidade o que tem lá. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, começa a conversar com os pacientes, não tem nada disso. Só que eles não têm como ficar numa cama quietinho, parado ali, né? Sim. Trancafiados. Então, assim, isso é muito do que eu vejo, sabe? Trazendo para. E outra coisa, que você lembra muito bem na reunião que eu tive, estava tendo aqui no hospital uma consultoria do Albert Einstein. E aí a consultora perguntando sobre a questão das medicações. E uma discussão grande entre o enfermeiro na época, e ela virou e disse assim, não dá para acelerar o tratamento? Aí a doutora Denise, a diretora técnica, falou, não, tem medicação que demora 21 dias para começar a fazer efeito. Ela disse, não pode. Aí a farmacêutica virou e disse, não, tem uma medicação X para tal coisa, que o médico tem que esperar 21 dias para ele começar a perceber se a medicação, na dosagem que ele aplicou, está começando a fazer efeito. Então, pessoal, eu sou leigo, mas eu digo assim, complexo demais diagnosticar a saúde mental, né? Você não tem um botãozinho que você aperta, faz o exame ali naquela clínica, me traz o resultado que eu te mando fazer aqui. E as medicações, elas são medicações que, como a Tice disse, pessoal, a evolução em saúde mental, ela é da década de 60, 70. Não existe droga nova dos últimos 30 anos. Existem umas evoluções muito pequenas. Então, assim, tem muito disso, tá? A gente tem que ter muito esse cuidado de olhar o hospital psiquiátrico e querer que eles, de novo, querer normalizar o que não é normal. Querer todo É. mundo ser igual. Não é igual. Não Tem é uma igual. especificidade, não é igual, entendeu? E É o uma que eu coisa que é interessante nessa fala de vocês, é que hoje se busca por essa questão da personalização, né? Você fazer um atendimento personalizado, sobretudo na área da saúde e sobretudo na área da saúde mental. Né? Não, então, não existe o que dá certo para um, necessariamente não pode dar certo para o outro. É um atendimento personalizado. Por isso que a doutora, quando fala que cada caso é um caso, né? Então, ele vai ao encontro disso. Então, eu não tenho que dizer, eu estou vendo aqui alguns comentários perguntando, no caso de não dar certo, tomar a medicação, pode injetar? Tem que se analisar, não há uma resposta pronta para as coisas. Né? Exatamente Cris, porque na verdade, o que geralmente as pessoas perguntam assim, mas será que se fizer injetável é mais rápido?
Na verdade, não. O que é que acontece? Os pacientes, quando chegam nesse ponto de precisar internar, eles, na maioria das vezes, eles estão recusando o tratamento. Eles não já falaram que o tratamento ambulatorial já não deu certo, né? E eles entram recusando o tratamento. Então, você dá um comprimido para um paciente desse, mesmo com todo o treino, com toda a experiência do hospital, a gente já viu o paciente voltar ao comprimido do esôfago, porque a gente pede para observar, a gente orienta, ó, o paciente está recusando, tá tentando não tomar a medicação, a gente pede para a equipe ficar de olho, né? Mas mesmo assim, pode acontecer, e acontece, né, do paciente esconder o remédio e depois cuspir, então não vai fazer efeito a medicação fora do organismo dele, não funciona. E quando você aplica a medicação injetável, né, não é que o paciente, ele só vou aplicar injetado se ele estiver agressivo. Não, às vezes, no começo a gente faz a medicação injetável para aquele remédio é uma garantia de que ele está sendo medicado. Pronto, ele está realmente sob efeito da medicação. A medicação vai começar a fazer efeito para a gente passar para a via oral para poder continuar o acompanhamento em casa, né? E fora Sim. isso, a gente tem as medicações injetáveis de depósito, que antigamente era para 7 dias, 15 dias, 28 dias. Hoje a gente até tem para 3 para 6 meses, né, dos pacientes que têm uma refratariedade maior a tomar os comprimidos, uma dificuldade maior de entender que precisa do remédio, né? Então, assim, tem todo tipo, todo quadro possível que vocês possam imaginar de paciente internado no hospital psiquiátrico. O que acontece geralmente? Os pacientes são separados por perfil, né? Um perfil do paciente que é mais depressivo, mas que não tem um comportamento desorganizado, ele vai ficar numa localização onde tem pacientes com esse perfil. E na hora da socialização, que é o dia inteiro, porque aqui a gente tem a porta aberta 24 horas por dia. É o dia inteiro que esse paciente vai socializar. Claro, temos horas de visita para as pessoas que estão externas, mas esses pacientes eles vão conviver. Eles só vão ser direcionados para a enfermaria no horário de dormir. Né? Então, eles acabam se agrupando. Então, a gente vê muitas vezes, quando tem jovem adolescente internado, eles se agrupam, os jovens, os adolescentes. Né? Os mais velhos, que têm um problema de depressão, pensamento, eles se agrupam. Né? E esse paciente mais desorganizado, ele não consegue agrupar. Né? Então, ele realmente é o que vai ficar chocando quem entra. Né? Um choque que entra a primeira vez em qualquer hospital psiquiátrico que seja. Né? Ver essas coisas. Mas, ao mesmo tempo que se choca, com poucos minutos, você vai entendendo que aquilo ali é uma pessoa de carne e osso que, se você falar, ela vai entender. Por mais desconectada da realidade, você consegue fazer uma intervenção empática num paciente desse e ficar tudo tranquilo. Então, assim, essas práticas mais antigas, elas não existem. A gente tem hoje algumas coisas bem modernas de procedimento. Né? A antiga terapia de choque virou a eletroconvulsoterapia, que hoje é feito dentro de umas práticas humanizadas, onde o paciente não tem sofrimento nem algum, ele é feito sob sedação. Né? Então, não existe essa história de camisa de força, como o Alex colocou. Eu, pelo menos, nunca vi aqui, né? Não tenho histórico de que aqui no nosso lar tenha ocorrido isso. Nunca tivemos área com estrutura carcerária, que eu não gosto nem de falar esse nome, mas não encarceramos pacientes, isso não é uma realidade da gente. Né? E a gente está sempre procurando, como a gente já colocou no começo, está sempre observando tudo para ver o que é que pode ser feito de melhor para os pacientes. Agora, pegando essa sua fala, antes da pergunta, assim, vamos separar o que é cárcere e o que é um hospital. Ter esse cuidado, certo? Vou ter que explicar um pouco, simplificar algumas coisas aqui, tá? Existem 3 formas de você chegar na internação psiquiátrica, e isso está numa lei, 10.216, certo? Lei federal, todos os direitos do paciente psiquiátrico. Voluntariamente, que é você vir até o hospital, fazer uma consulta e se internar, há casos. Involuntariamente, como o Citório está dizendo, é o mais normal, pessoal. Por quê? Porque é nessa hora que ele passa a ameaçar a vida dele. Não é a vida do outro, é a dele. Ele começa primeiro a ameaçar, né, a vida dele. É a dele. Para depois, ele, talvez, quem sabe, essa coisa que até teve uma fala ontem de uma pessoa pública que me chamou muita atenção,
que fiquei até meio sem entender porque essa psicofobia ainda. A história da pessoa, doença mental, matar alguém ou atacar alguém é um percentual mínimo a nível mundial das pessoas que têm doença mental. Querer linkar doença mental a assassinato é uma desumanidade com quem tem uma doença grave como esquizofrenia, Uhum. a bipolaridade. Quiser dizer que tem parafuso a menos, ou vai tirar o parafuso, como foi dito agora recentemente por uma figura pública do nosso Brasil, e que isso é o problema, me desculpa. Isso é um absurdo, isso é um ataque a quem tem doença E é um mental. atraso, É um né? Tanto ganho, tanta atraso de luta para pensamento poder humanizar. absurdo. É, Absurdo. é tanto trabalho de Esquizofrênico. construção, né? Uma pessoa esquizofrênica, tratada, cuidada, trabalha, faz a vida dela normalmente, pessoal. Então, assim, tem Sim, que ser. Agora, por ser ambiente hospitalar e por eu ter casos que são em que a pessoa pode vir a querer tirar a sua vida, eu preciso realmente colocar grades em janelas. Mas não é porque ele está sim, preso, é para protegê-lo. Eu tenho 3 andares. Ele pode pular e se matar. Ele pode fazer em casa. A gente tem que ter Exatamente. sim, portas de isolamento, tem que ter portas de isolamento. Agora, o que o nosso lar fez? Em vez de usar grade, todas as nossas portas são de madeira, para dar uma humanização melhor ao ambiente. Então, você sim, tem como, sim, proteger sempre, pessoal. É para proteger o paciente, para sim. O objetivo proteger sempre é ele. esse. É É, sempre esse. Então, a gente cria forma de deixar o visual, a coisa menos impactante, mas não tem como hospital psiquiátrico não ter grade. Não tem como hospital psiquiátrico não ter área de separar, isolamento. Até e é porque tem pensando no pessoas. paciente, né? Porque tem casos durante que ele se exalta, que ele perde o controle e ele Sim, precisa ser contido. Como também a história da contenção. Pessoal, a contenção mecânica ela é parte importante. Você imagina o paciente do hospital que começa a quebrar tudo. Você faz o quê? Fica olhando, deixar ele quebrar tudo, se machucar, se fazer o quê? machucar E não os faz outros. nada. Não, existe um protocolo. Nosso hospital tem um protocolo. A equipe vai lá, faz a contenção, tem um protocolo de contenção e fica só. Então, assim, né, tem tudo isso, pessoal. É cientificamente comprovado. Não é uma coisa da cara. Ah, se amanhecer o dia hoje, vou fazer contenção química hoje de manhã. Não é isso, pessoal. Então, assim, eu sempre que eu falo, tem que ter muito cuidado nos comparativos. O ambiente hospitalar psiquiátrico não é igual ao ambiente hospitalar geral, certo? E ele é diferente por quê? Para preservar a vida do paciente. Aqui ninguém está preso. Todos os pacientes aqui podem ir embora quando quiser. A E os internação, como familiares eu podem falei, visitar. a internação, e a terceira internação é a compulsória, que é via justiça, uma internação voluntária, né, Ciane? A qualquer momento, a família pode vir pedir alta. Existe o ato da Sim, alta pedido. Então, a família E na pode involuntária vir, tem também. Na alta. involuntária também. Na involuntária. Se a gente for internado involuntariamente com um familiar, ele pode acontecer no outro dia, uhum. não gostar e pedir alta e ir embora. Não depende. Sim, A sim, alta do paciente, pessoal, com exceção da melhorada, não depende do médico. O paciente involuntário ele pode sair de alta a qualquer momento a pedido da família. Então, como é que você sim. caça, né, Luciano? Como é que você caça? Né? Não pode, exato. E uma coisa que eu acho importante também, você falou aí na equipe, né? É importante também a gente ressaltar o trabalho de uma equipe de muitos profissionais que nós temos, né? Onde trabalha toda essa parte da socialização do nosso paciente. Então, nós temos TOs, enfermeiros, educadores físicos, que faz todo esse trabalho exatamente personalizado, né, doutora Tícia? Exatamente com esse objetivo de dar o tratamento mais adequado para esse paciente e poder fazer com que ele tenha alta o mais breve possível dentro daquele cenário dele, né? A internação psiquiátrica, Cris, ela tem algumas normas a serem cumpridas. Isso está, como o Alex tinha falado, só esclarecendo, está registrado em lei. Existe uma lei que determina o que é que precisa ter em um hospital psiquiátrico. A gente não faz o hospital psiquiátrico da nossa cabeça. Ah, eu acho que precisa disso. Não é assim.
é determinado por lei. Então, por lei, eu preciso ter uma série de profissionais que vão trazer essas questões terapêuticas. É o psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, médico psiquiatra, médico clínico, né? Eu estou esquecendo de alguém, pelo amor de Deus. A Educador enfermagem. físico, nós temos. Aí que tá, Cris, só apontando aqui, tá? Ah, E a gente faz a mais, tá? Educação física não é pois obrigatória. é. Tá, olha, e nós E nós temos, né? temos, Fisioterapeuta não é e nós obrigatório, temos educador físico educador não é físico, obrigatório. entendeu? Então, a gente traz algumas outras coisas que a gente sabe que tem uma função terapêutica importante. Né? Então, assim, Perfeito. todos esses profissionais, eles trabalham em equipe, trabalham integrado para poder trazer o melhor para o paciente. E cada paciente é diferente um do outro. Sim, Né? sim. Porque o remédio deu certo para um, vai dar certo para o outro, a terapia de um vai dar certo para outro. Não é assim que funciona. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, a gente ia passar aqui horas conversando, né? E trazendo exemplos e situações para desmistificar o hospital psiquiátrico na mente de todas as pessoas que estão assistindo e aos outros também, as demais pessoas. Mas a gente já vai seguindo aqui no final da nossa live, e eu acho importante que a gente possa deixar aí uma palavra final para cada uma das pessoas, no sentido de que revejam, né? Revejam essa ideia e que quebrem esse paradigma do hospital psiquiátrico ser um hospital, né, semelhante àquelas coisas que a gente via nos filmes antes, né? E que não é nada disso, é um espaço extremamente humanizado e esse é o nosso propósito. Então, eu gostaria que vocês falassem aí, dessem uma mensagem final para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, né, nossa audiência, para que eles possam se sentir mais acolhidos nessa nova forma de pensar. É, né? Um convite que a gente faz para eles, né? Eu queria trazer, na verdade, não é uma fala, mas um pensamento, pessoal. O problema não é o Pois hospital não. psiquiátrico. O problema é a rede de assistência, tá? Hum, O que acontece na psiquiatria, não só aqui, como no Brasil todo, na realidade, é o que acontecia aqui, para quem é cearense, quando só existia o JF. Aqui no hum, Ceará, durante muitos anos, existia um único hospital que atendia todo o estado do Ceará. Todo o estado do Ceará. Não existia UPA. Faz muito tempo não, tá? Você não está muito tempo sim, não. Tem pouco tempo que é assim, que mudou isso aí. Então, o que aconteceu naquela época? Se percebeu que não tinha como esse hospital dar conta de todo o estado do Ceará. E que também não se podia ter o hospital como centro do tratamento, que era é muito caro operar um hospital. E aí se criou toda essa estrutura que a gente tem hoje de UBS, UPA, saúde da família, né, Cristiana? Hospitais Gonzaguinhas, com os primeiros que nasceram, para pequenas cirurgias, hospitais do interior, que o interior começou a ter hospital do interior. Então, hoje você tem uma rede de assistência à saúde geral em que você, por mais que não queira, no SUS eu fui atendido uma vez que eu tive uma crise na história de ansiedade, no UPA, muito bem atendido na UPA. Fui atendido, caminhado, tratado, excelente a qualidade de atendimento. Então, assim, na psiquiatria é um problema. Não tem rede, pessoal. Não tem rede. O paciente sai do hospital medicado, né, Tiziana? Bonito, corado, né? Bem, aí com uma semana procura atendimento no CAPS, que é para funcionar, que tem que existir, para cuidar do crônico, para o crônico não poder internar, não tem médico, não tem remédio, não consegue marcar consulta. Então, o problema da saúde mental, que eu quero que vocês tragam, não é o hospital psiquiátrico, é que não há rede. E aí, quando eu vou para o lado do privado, a coisa fica pior Ó, ainda. Porque no é SUS, o pessoal no SUS, por incrível que pareça, você tem o CAPS, você pode procurar o médico da família, que tem algumas equipes que atendem. Você tem um ART, aqueles pacientes que se internam, mas não tem condição de voltar para casa, vão para uma residência terapêutica, onde você vai viver. Tem vários casos aqui que aconteceram isso. Você tem o hospital psiquiátrico. Na área privada, você tem o quê? O médico e o hospital. O médico e a clínica. Então, o problema da saúde mental Brasil é que não se olha como um sistema. Não se tem um sistema que seria um sistema muito preventivo.
Pessoal, 40% dos pacientes do nosso lar se reinternam. Por quê? Hein, Ciana? Porque não trata lá fora. E a culpa do hospital? Então, acho que o peixe já fala de não pensar direito de quem é a culpa, mas não dá para não existir hospital psiquiátrico, porque no mundo inteiro, pessoal, os mais evoluídos têm hospital psiquiátrico. E pelo contrário, na Inglaterra, para quem não sabe, é o berço do SUS, Brasil, é espetacular a estrutura de psiquiatria dizendo lá. Hospital psiquiátrico, clínica psiquiátrica, eletroconvulsoterapia, tudo acessível à população, mas pensamento em rede. Então, vamos pensar que o que está faltando em saúde mental não é matar o hospital psiquiátrico, é ter uma rede que traga para o hospital psiquiátrico aquele que precisa vir para cá, mas que deixe lá fora os que estão chegando aqui hoje, não era para estar aqui, porque não falta uma rede lá fora. Sim, perfeito, perfeito. Mas é exatamente isso, né? No movimento da década de 90, né, foi colocada essa questão do vamos fechar os hospitais psiquiátricos, né, como se fosse uma coisa desnecessária. E ao longo dessas décadas só se provou cada vez mais a necessidade do hospital psiquiátrico como um suporte de retaguarda, mas um suporte para esses quadros. Hoje falta, né, na rede pública e privada. Na pública tem uma rede mais bem definida, na privada é muito pior o quadro. Né? Nós temos falta de opção de médico para consultar no ambulatório pelo plano de saúde. Né? A grande maioria das consultas é somente particular. Né? O paciente sai daqui de alta, ele sai com a receita, estou falando do privado, né? Ele sai melhorado, ele sai com a receita, ele sai com encaminhamento e às vezes não consegue marcar a consulta. Isso acontece no SUS também, o paciente vai para o CAPS. Mas o CAPS, como tem um pouco mais de suporte, ele muitas vezes consegue ser acolhido ali para evitar a reinternação. Mas mesmo assim, nós temos uma taxa de reinternação muito alta. Falta de suporte familiar, falta de suporte do Estado para políticas de saúde em saúde mental, né? E eu acho que falta de esclarecimento, conhecimento e muito preconceito contra a doença mental, contra o adoecimento, né? E é isso que a gente está trazendo aqui, informação, para que todo mundo saiba que a gente tem uma porta aberta, tem um canal aberto para esclarecer, para tirar dúvida. E acho que levando conhecimento que a gente consegue avançar no tratamento. Tá bom? Perfeito, perfeito. E eu acredito que ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, os familiares têm que fazer a deles, a rede pública tem que fazer a dela. Então, eu acho que quando essa rede se integra, o resultado é muito mais positivo. E esse conhecimento que a doutora Tiziana falou aí, que o Alex também fala em questão da gestão, é por isso que o Nosso Lar lançou o Nosso Lar Academy, né, que é esse o nosso propósito. E essas lives fazem parte desse momento exatamente para levar esse conhecimento e poder, de alguma forma, jogar aí a sementinha do conhecimento e se mostrar aberto para dizer que isso aqui é um espaço de fala, é um espaço de troca, e é um espaço onde a gente também gera conhecimento, né? Então, aqui são feitos estudos, o objetivo é esse. Então, por meio das nossas lives, de convidados como vocês, a gente pode estar compartilhando conhecimento e chamando as pessoas para junto. Podem vir que a gente está aqui para poder esclarecer e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Então, muito obrigada, doutora Tiziana, muito obrigada, Alex. Espero que as pessoas que nos assistiram possam ter essa live como um momento de riqueza de conhecimento e possam, a partir de agora, ter um outro olhar sobre o hospital psiquiátrico. Então, muito obrigada, boa tarde a todos e até uma próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.